Muito bem, vamos começar. Nós temos falado, né, eu dei o título de uma série em busca da maturidade. E nós falamos um pouco e temos falado sobre a natureza do homem e a necessidade de transformação. E para isso nós falamos a necessidade de nós termos vida com Deus, uma vida devocional. E nós falamos sobre oração, e já falamos sobre a questão da oração, e estamos falando um pouco sobre a Bíblia. Falamos sobre a leitura bíblica, a questão da necessidade de estudarmos a palavra, de nos aprofundarmos na palavra. E eu quero aproveitar, não querendo ser, como se diz assim, ah, chato, mas eu gostaria de realmente dar algumas dicas de como se faz uma devocional, especialmente em relação à leitura bíblica. Por quê? Porque a gente percebe que as pessoas, às vezes, não sabem ler a Bíblia. As pessoas, às vezes, não têm o costume de ler a Bíblia da forma correta. Ou seja, as pessoas começam a ler um versículo aqui, um versículo acolá, um capítulo aqui, um capítulo acolá, e nunca pega a ideia central daquilo que a Bíblia e aquele livro quer nos dizer. Um dos princípios da leitura bíblica, da hermenêutica, para se compreender, para se entender, para se explicar a palavra, a gente precisa ler a palavra toda. Sabe, quando a gente vai ler a Bíblia, a gente precisa ter algumas coisas em mente. Primeiro, aquele autor a quem o Espírito Santo, né, aquele autor não, aquele escritor a quem o Espírito Santo inspirou, ele fez aquela escrita, ele escreveu aquilo com uma intenção. Ou seja, há um intento. Qual é a intenção do autor? Ou seja, qual é a intenção daquele escritor ao escrever aquele livro, ao narrar aquela história, ao colocar de forma escrita aquilo que ele está deixando para nós? Então, a gente precisa entender, a gente precisa saber disso. Aquela carta, aquele livro foi escrito para alguém, para um povo, para uma época, para um contexto. Isso é muito importante a gente entender. Então, qual foi o intuito do autor? Qual foi a intenção de se escrever? Qual o contexto histórico que estava relacionado a isso? São todas essas coisas enriquecem a nossa leitura bíblica. Eles trazem para a gente um desejo maior de conhecimento, um desejo maior de entendimento daquilo que nós estamos lendo. E essa é a razão pela qual nós temos que ler a Bíblia como um livro. A palavra Bíblia, né, biblos, vários livros. Então, cada livro da Bíblia que compõe o seu cânon total, ele tem uma história, ele tem um começo, ele tem um meio, ele tem um fim, ele tem um propósito. Então, quando a gente vai ler este livro da Bíblia, a gente tem que ter esse cuidado de começar a ler capítulo por capítulo, sabe? Às vezes as pessoas têm a tendência de ler um versículo aqui, um versículo acolá, um versículo em outro lugar. Eu sei que existe, por exemplo, algumas formas hoje, planos de leitura bíblica, que as pessoas elas leem 3 capítulos em Gênesis, 2 capítulos em outro lugar, 2 capítulos em outro lugar. Ok, mas você vai seguindo um roteiro para fazer isso. Mas uma das formas mais interessantes da gente ler a Bíblia é lê-la de forma sistemática e contínua. Ou seja, se eu começo a ler o Evangelho de João, eu leio 1 capítulo, 2 capítulos, 3 capítulos, paro aonde eu parei a minha leitura, marco, para no outro dia eu continuar dali em diante. Dali em diante. Eis o motivo porque muita gente, às vezes, nunca leu a Bíblia toda. Ele leu e ele lê a Bíblia até diariamente, mas ele, como não faz uma leitura sistemática, como não faz uma leitura padronizada, ele nunca lê um livro todo. Se você pergunta assim para ele, você já leu o livro de Apocalipse todo? Ele fala, não.
Mas se ele fosse, às vezes, ver que ele leu capítulo 1 em um determinado tempo, depois ele leu 22 em outro tempo, depois ele leu 7, no final ele até leu o livro de Apocalipse, mas ele não tem essa visão. Por quê? Porque ele não sistematizou a sua leitura. Então, é muito importante a gente aprender a ler a palavra de Deus, sabe? Porque ela é viva, ela é eficaz, ela fala, mas nós temos que entender, conhecer o que ela realmente tem para nós. Eu sempre brinco e falo, né? Ninguém que vai ler um livro, ele lê a introdução, vai lá para o meio do livro, vai lá na última página, ele lê o final, depois volta de novo para antes do meio um pouco, capítulo 4, perde-se a noção, perde-se o sentido daquilo. A mesma coisa acontece em relação à palavra de Deus. Nós temos que ler e entender e procurarmos ver o contexto daquilo que está escrito. Sabemos que, por exemplo, o livro de Provérbios não é um livro de contexto, é um livro que traz pensamentos isolados, mas cada capítulo daquele, ele traz para nós informações precisas. É interessante também sabermos que no cânon, na Bíblia mesmo, nos livros, no original, não existiam capítulos nem versículos. A questão do acréscimo de capítulos e versículos foi algo mais moderno para facilitar a nossa leitura, para facilitar o nosso controle daquilo que a gente está lendo, porque eram livros inteiros, eram cartas, eram livros, né, inteiros, então não existiam capítulos, versículos, divisões assim. Isso foi feito para que facilitasse a nossa leitura. Mas então, dado esse recado, dado essa ideia de como a gente deve ler a Bíblia, eu quero então agora falar sobre essa questão propriamente dita do momento devocional. Ou seja, quando eu vou começar a minha devocional, como eu vou ler? Primeiro, nós temos que ler a expectativa, ler a Bíblia na expectativa de que Deus vai falar ao nosso coração, sabe? Nós não podemos ler a Bíblia sem termos em nosso coração a premissa de que Deus vai falar conosco, porque a palavra é viva. A Bíblia é a verdade. A Bíblia fala aos nossos corações. E é por isso que, antes de nós lermos a Bíblia, a primeira coisa que a gente faz é aquela oração. Uma oração pedindo o quê? Pedindo que Deus nos ajude, que Deus nos dê entendimento, que o Espírito Santo nos guie naquela leitura, para que a gente compreenda o que a gente vai estar lendo. Sabe por quê, irmãos? Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Sabe? Não imagine você que você vai ler a Bíblia e vai entendê-la e vai compreendê-la apenas com a sua inteligência, com a sua lógica, com o seu conhecimento humano. Não. A Bíblia é um livro espiritual. E a própria palavra diz que o homem natural não discerne as coisas do Espírito. Ele não entende as coisas do Espírito, porque eles são loucura. Porque eles são loucura. Então, nós precisamos, em primeiro lugar, sermos espirituais para entendermos as coisas espirituais. Então, nós temos que, em primeiro lugar, pedir que o Espírito Santo nos oriente, abra os nossos olhos para que a gente entenda, os olhos espirituais, para que a gente, ao ler, a gente compreenda, a gente ouça aquilo que Deus quer falar para nós. É por isso que Davi, ele fez a seguinte oração no Salmo 119, versículo 18. Ele diz assim: desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Desvenda os meus olhos. Ou seja, abra os meus olhos, que eu enxergue a tua palavra e aquilo que ela tem de verdade para mim. Essa foi a oração de Davi e deve ser também a nossa oração. Nós devemos pedir ao Senhor que Ele fale conosco. Sabe, nós vivemos em um mundo hoje em que as pessoas correm muito, muito atrás daquilo que é místico, aquilo que sabe, é envolto no misticismo, ao sobrenatural.
no sentido, por exemplo, hoje nós temos muita gente atrás de revelações, de profecias e etc., de sonhos, visões. Veja, eu, Elcio, pastor, eu acredito na odiernidade dos dons espirituais. Eu acredito que os dons ainda se manifestam hoje. Mas, sobretudo, eu acredito que toda revelação, toda profecia, seja o que for que esteja sendo dado, ele tem que ser submetido ao crivo da palavra de Deus. E é por isso que nós temos que ler essa palavra. Nós temos que buscar conhecimento dessa palavra. E é por isso que nós temos que orar ao Senhor e falarmos: Senhor, desvenda os meus olhos. Por quê? Porque o Senhor vai falar conosco. Quando nós lemos a Bíblia, irmãos, Deus fala conosco. Deus fala. Sabe, nós vamos começar a ler e a meditar naquilo, e aquilo vai fazer sentido para nós. E eu vou dizer uma coisa: mesmo quando existem, todos nós passamos, nós já falamos sobre isso, todos nós passamos por momentos de desertos, momentos de vales, em que nós lemos a palavra e parece que é só apenas uma leitura. Apenas que, sabe, parece que nada fala. Eu vou dizer para você: não desista de ler. Não desista de ler. Não desista de orar e falar: Senhor, me ajude a entender, e você vai lendo. Mesmo que aquela leitura, naquele momento, pareça vazia, pareça oca, no sentido de que você não está ouvindo Deus falar com você, você pode estar certo que aquilo que você está lendo e guardando na sua mente, no tempo certo, na hora certa, Deus vai fazer despertar. Jesus, quando ele estava para ser assunto aos céus, ele falou: olha, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou mandar o Espírito Santo vai vir, e ele vos guiará, e ele vos fará lembrar de tudo aquilo que eu vos tenho dito. Irmãos, a melhor forma de vencermos as tentações, as provações, de sermos fortalecidos, de termos a palavra certa na hora certa, é o quê? Quando nós nos alimentamos da palavra, enchemos a nossa mente da palavra, o nosso coração da palavra, e no momento certo, você pode crer que o Espírito Santo nos fará lembrar aquilo que nós já temos aprendido, aquilo que ele já tem nos dito. E essa palavra brotará para ter resultado em nossas vidas. Então, olha, quando você for ler, leia nessa expectativa. Não leia a Bíblia, jamais leia a palavra como se fosse um livro qualquer, como se fosse uma história, um romance. Não! Você tem que ler essa palavra na expectativa de que Deus fala através da sua palavra. Então temos que fazer isso. E aí, nós temos que ler também fazendo perguntas. Nós temos que ler fazendo perguntas. Ou seja, quando você estiver lendo alguma coisa e você sentir, sabe, você for atraído para alguma passagem, algum texto em especial, alguma palavra em especial, você tem que perguntar: o que Deus quer de mim? O que Deus está querendo de mim aqui? Sabe, o que Deus está pedindo de mim? É sempre gostoso, depois de você ler um capítulo da palavra de Deus, você parar e falar: Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor está pedindo de mim através dessa passagem? O que é que Deus está se revelando, ou como Deus está se revelando aqui através dessa passagem? Como eu posso ver Deus nesse texto? Como eu posso enxergar Deus nesses versículos? Sabe? Qual é a vontade do Senhor para a minha vida? Irmãos, essa é uma questão muito séria. Eu fico muito preocupado hoje quando nós cristãos não, se você pergunta para um crente qual é a vontade de Deus para a sua vida, as pessoas, às vezes, elas não sabem. Elas não sabem. Sabe? Elas sabem dar respostas genéricas. Elas sabem dar respostas gerais. A vontade de Deus para a minha vida é que eu o sirva, é que eu fuja do pecado, é que eu ame ao meu próximo, é que eu faça o bem, é que eu pregue o evangelho. Sabe, é interessante. Essas são respostas que são genéricas, elas não são respostas absolutas e pessoais.
E é isso que nós temos que entender e aprender. Nós temos um Deus que fala conosco de uma forma pessoal, de uma forma íntima, de uma forma que nos acrescenta. Maturidade é resultado desse entendimento, desse conhecimento, desse experimentar de Deus de uma forma pessoal, íntima e real, que nos leva a ter convicções pessoais daquilo que Deus quer que nós façamos. Então, eu fico realmente muito preocupado com os cristãos hoje. E eu falo de um modo geral, sabe? É uma grande parte, quando você fala qual é a vontade de Deus para a sua vida. E eu pergunto para cada um de nós que estamos aqui participando hoje, qual é a vontade de Deus para a sua vida? Você sabe a resposta? Você tem uma resposta para isso? Você já parou para perguntar isso para Deus? Senhor, o que o Senhor, qual é a sua vontade para mim? O que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor, qual é o papel que o Senhor quer que eu desenvolva? Sabe? A gente tem que ter coragem de falar com Deus e perguntar isso a Deus. Sabe? Senhor, o que o Senhor quer? O que o Senhor quer que eu obedeça? Aonde o Senhor quer que eu vá? Sabe? Nós temos que fazer perguntas ao texto. Quando você lê a Bíblia, você tem que perguntar se é uma ordem, se está ali falando vai e faça, se está falando, olha, sobre oração, se está falando sobre santificação, se está falando sobre doação, se está falando sobre rendição, se está falando sobre abandono de pecado. Nós temos que questionar, Senhor, o que o Senhor quer que eu mude na minha vida? Por que essa palavra está aqui hoje para mim? O que o Senhor tem para mim nesse texto? Então, quando a gente entende, começa a fazer isso, nós vamos ver que essa devocional, essa leitura, ela se torna muito mais gostosa. Ela não é apenas uma leitura, sabe, de ritualística, uma leitura que a gente faz de legalismo, de simplesmente por fazer. Não! Essa leitura se torna realmente algo que Deus trata conosco, que Deus fala conosco, que Deus age de uma maneira especial nas nossas vidas. Então, nós temos que parar e perguntar isso ao texto. Nós temos que parar e perguntar. A gente tem que ler e fazer perguntas. Senhor, o que o Senhor quer? Né? Quais são as verdades deste texto que eu tenho que aplicar na minha vida? Quais são as verdades que eu tenho que... Existe aqui alguma promessa, Senhor, que eu devo me apossar dela? Sabe, irmãos, é tão gostoso quando você lê um texto na palavra de Deus e ali está contida uma promessa. Uma promessa que foi feita a Abraão, que foi feita a Israel, que foi feita a alguém no Novo Testamento. Você está lendo aquela palavra ali, mas aí, de repente, quando você pergunta e você fala, Senhor, existe aqui alguma promessa que eu devo me apossar dela? E o Espírito vem e usa aquela palavra para dizer, olha, essa promessa é para você. E aí a gente vê que aquela promessa ela não foi dada mais a Israel, ela não foi dada mais a Abraão, a Davi, a Josué, a Caleb, a Elias, seja quem for. Essa promessa é dada a mim, a você. Você pode tomar posse dela. Sabe, é interessante isso, que muita gente hoje busca profetas, pessoas que têm contato com Deus, e é assim diz o Senhor. Enquanto Deus usa a sua palavra para falar aos nossos corações essas promessas. Porque as promessas também que Deus usaria alguém para falar, ou usa alguém para falar, essas promessas têm que ser bíblicas. Não pode ser uma promessa fora da palavra. E é por isso que eu falo que existe muita invenção, né? O que a gente chama de profetada. Então, quando você começa a ver isso, aquelas profecias que estão ali, Deus, no momento certo, na hora certa, com o seu Espírito agindo em nós, ele fala e ele faz viver aquela... E você então sente que aquela promessa é para você. E aí você toma posse dessa promessa e você fala, amém, Senhor, eu creio que o Senhor vai cumprir essa promessa na minha vida. E aí, baseado nisso, você se mantém firme, porque pode te levar meses, anos, pode levar muito tempo para se cumprir.
Mas se o Espírito falou e você creu, e você tem convicção de que foi Deus quem falou com você, pronto, você toma posse pela fé, que aquela promessa foi dada à sua vida. Então, isso nós só conseguimos quando a gente faz essa leitura bíblica, fazendo perguntas, questionando, falando e buscando respostas para nós. Outra coisa que é importante, nós devemos ler a Bíblia e aquele texto, às vezes, várias vezes. Não imagine você que você vai ler um capítulo e, entendi tudo. Irmãos, eu vou ser sincero, eu já tenho muito tempo como crente, já tenho muito tempo, né? Eu já tenho realmente uma vida inteira que eu estou servindo ao Senhor. Já li a Bíblia toda várias vezes, muitas vezes. E até hoje, às vezes eu leio um texto e ao ler aquele texto, eu às vezes eu já sei parte dele de cor. Eu leio aquele texto e de repente quando eu chego no final dele, eu sinto a necessidade de ler novamente. De ler novamente. Às vezes eu volto em um versículo, 2 versículos e fico remoendo ele ali, sabe? Lendo. Por quê? Porque a gente precisa, como se diz, interiorizar essa palavra. A gente precisa gravar isso, você precisa ler, gravar, entender o que a palavra de Deus diz. Então, irmãos, a Bíblia é um livro para ser lido várias e várias vezes. E o incrível da Bíblia é o seguinte: não importa quantas vezes você leia essa palavra, todas as vezes que você lê, o Espírito Santo traz uma palavra, uma revelação, uma aplicação diferente, quando você abre o seu coração para ouvir o que essa palavra diz. Para ouvir o que essa palavra diz. E é por isso que a gente tem que ler a palavra também meditando. Meditando, né? A Bíblia fala lá no Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Sabe, irmãos, não adianta você abrir a Bíblia, ler 10 capítulos e depois nem lembrar onde você leu. Nem lembrar onde você leu. Não adianta você ler 3 capítulos e aí, quando você terminar a leitura dos 3 capítulos, perguntar, fala um pouco sobre o que você leu. E a pessoa não lembra nem daquilo que foi lido. Não, irmãos, não é a quantidade, mas é a qualidade com que você lê. Sabe? E o que eu percebo é o seguinte: quanto mais qualidade a gente dá à nossa leitura, mais leitura a gente faz. Vocês entendem isso? Ou seja, se eu me preocupo em ler um capítulo da palavra de Deus por dia com qualidade, no começo eu vou ler apenas um capítulo. Mas com o passar do tempo, por eu ler aquele capítulo com qualidade, daqui a pouco você vai perceber que você vai estar lendo 5, 10 capítulos. 15 capítulos de uma vez, mas não é uma leitura qualquer, é uma leitura com qualidade. É uma leitura que você começa e você vai, sabe, se entranhando na história, você vai se envolvendo naquilo tudo, o Espírito Santo vai falando ao seu coração, você chora. Irmãos, quantos de nós choramos lendo a palavra? A gente tem o costume de chorar muito ouvindo música, ouvindo louvor. A gente se emociona muito ouvindo cânticos, né? A melodia, a música mexe, nós já falamos sobre isso, mexe com as nossas emoções. Mas muitas vezes nós não nos emocionamos com a leitura bíblica, né? Tenta aí lembrar qual foi a última vez que você, ao ler a palavra, lendo a palavra, aquela palavra tocou o seu coração de uma forma tal que você se derramou em lágrimas diante do Senhor. As suas emoções foram tocadas pelo poder daquela palavra. Sabe? É interessante isso, é muito gostoso quando a gente experimenta isso. Agora, a gente só consegue experimentar isso quando a gente medita, a gente pensa, a gente mantém aquela palavra viva. Meditar quer dizer o seguinte, que eu vou ler naquele momento, mas que eu vou guardar aquela palavra no meu coração. Às vezes é por isso que eu tenho o costume, às vezes, de escrever.
sabe? Alguma coisa que eu leio, eu escrevo. Exatamente para quê? Para eu voltar naquilo, para eu ler novamente aquilo, para eu, sabe, guardar aquilo no meu coração. Às vezes eu estou lendo uma palavra, como eu sou pastor e tenho que pregar, eu estou lendo uma palavra e vem uma inspiração de algum sermão. Eu vou lá, abro meu celular, hoje eu uso o celular, tem um bloquinho de nota, eu vou lá e anoto aquele texto que eu li e o que Deus colocou no meu coração. E depois eu volto ali. É tão gostoso isso, sabe? Durante o dia passou algumas coisas, algumas atividades, alguns afazeres. Aí eu abro de novo meu bloco de nota e volto e leio aquilo. Quando eu leio aquilo, aquilo vem ao meu coração. E eu começo a meditar naquilo. Você fica gerando, você fica, sabe, gerando aquela ideia. Irmãos, isso é muito prazeroso. É muito gostoso quando a gente lê a palavra de Deus dessa forma, né? Então, nós temos que ler a palavra de Deus meditando nela. Outra coisa que também é importante a gente fazer é a gente ler a Bíblia também com a disposição de praticar o que ela está dizendo. Não adianta lermos a Bíblia só para termos conhecimento, só para sabermos, se eu não tenho o desejo de viver o que ela diz. Sabe, irmãos, nós precisamos disso. Tiago 1,22 diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Sabe, nós às vezes temos que parar e pedir perdão ao Senhor. Nós temos que parar e falar: Senhor, nos perdoe. Nos perdoe porque estou lendo a sua palavra, eu estou lendo a sua palavra, estou aqui até lendo, mas a minha intenção não é praticar, é continuar fazendo aquilo que eu acho que é o correto, aquilo que está no meu coração como pecado. Então, irmãos, nós temos que acordar para isso, porque quando nós lemos a Bíblia, quando nós buscamos a palavra, se não for para praticá-la, nós estamos enganando a nós mesmos. É o que Tiago está dizendo aqui. E quando eu leio e não tenho desejo de praticar, eu engano a mim mesmo. Então, irmãos, nós temos que estar conscientes de que, ao lermos a palavra, eu tenho que estar disposto a praticar o que ela diz. E essa também talvez seja o motivo pelo qual tanta gente foge da leitura da palavra. Sabe por quê, irmãos? Porque não tem, irmãos, como nós começarmos a ler a Bíblia com sinceridade, com desejo de que Deus fale conosco, e nós não sermos confrontados, e nós não sermos tratados, e nós não sermos levados a um confronto com aquilo que é pecaminoso em nós, com aquilo que é errado em nós, com aquilo que precisa ser mudado em nós. E muitas vezes, para não sermos confrontados, nós fugimos da leitura. Porque todo aquele que lê a palavra, ele não tem jeito, ele vai ter que buscar uma santificação e uma correção. Por quê? Porque senão ele luta contra a sua própria consciência. Porque senão ele luta contra o Espírito Santo. O Espírito Santo fica falando com ele e ele querendo lutar contra. E não tem como, irmãos, não tem como vencermos o Espírito. O Espírito fala conosco. Então nós temos que ceder, nós temos que fazer isso. Por isso que é importante lermos a Bíblia, para que o Espírito, para que Deus continue falando conosco. Então nós temos que ler com a intenção de praticar o que a palavra de Deus diz. Outra coisa também que eu acho, e eu quero dar uma sugestão a todos vocês aqui, né? É o seguinte: procure memorizar versículos. Procure ter e aprender, decore versículos. Deuteronômio 11:18 diz assim: ponde, pois, essas minhas palavras no meu coração e na vossa alma. Ponde, pois, essas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Ou seja, Deus está falando: põe essa palavra, guarda, decore essa palavra, põe no seu coração e na vossa alma. O salmista falou, né, guardei as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. Procure desenvolver esse hábito de pelo menos decorar um versículo. Não precisa ser um versículo por dia, não. Que seja um versículo por semana. Escreve um versículo, decore, recite ele mentalmente, vai. Sabe, irmãos, uma coisa que eu aprendi, às vezes eu cito muitos textos, às vezes eu não fico tão preso na referência, mas eu cito textos ou versículos, assim, até bastante. Mas por quê?
de tanto ler aqueles versículos, naturalmente eles começaram a fazer parte da minha vida. Então, eles já são tão normais para mim que eu lembro deles como eu lembro de uma receita, como eu lembro de alguma coisa, de uma fórmula matemática, porque a gente estudou e gravou. Então, você vai lendo, e ele começa a fazer parte da sua vida. Então, é importante que a gente desenvolva também o hábito de decorar e de ter memorizado alguns versículos. Para quê? Para que a gente possa recitá-los, para que a gente possa tê-lo em mente. Eu, por exemplo, eu tenho alguns versículos, não é que eu uso como amuletos nem nada, mas eles sempre me trazem à tona verdades e princípios bíblicos que me ajudam em alguns momentos. Por exemplo, toda vez que eu estou debaixo de uma tentação, que eu estou me sentindo tentado, eu lembro daquele versículo que diz: Senhor, leva cativo os meus pensamentos. Então, eu peço ao Senhor para levar cativo os meus pensamentos, sabe? Então, quando eu estou enfrentando uma luta que eu acho que é grande demais, que eu acho que é pesada demais, puxa vida, eu estou cansado, será que como é que vai ser? Eu lembro do que a palavra de Deus diz, quando ela fala que não veio sobre vós tentação que não fosse humana, né? Que Deus é fiel e justo e não permita que venha sobre você tentação que não seja humana, mas juntamente com ela ele vos proverá livramento a fim de que possais suportar. Ou seja, são versículos, sabe? São palavras que vêm, que traz ânimo, que traz força ao meu coração. O Salmo 121, irmãos, eu acho que é um dos salmos que eu mais cito, que eu mais amo. Eu amo o Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Ele vai te guardar. Sabe, em alguns momentos é aí que eu me apego, sabe? Eu me seguro no Senhor nessas coisas. Isso traz segurança para a gente. Você guarda essa palavra no coração para que você possa ter abundância, para que você possa ter força, para que você possa ter socorro. Então, irmãos, olha só, maturidade passa pela leitura bíblica, passa pela oração, passa por este momento de vida devocional que nós precisamos ter, né? E aí, onde ler? Por exemplo, algumas pessoas também perguntam, pastor, qual o livro da Bíblia eu começo a ler? Qual parte da Bíblia eu começo a ler? Olha, a minha recomendação sempre é o seguinte: para quem ainda não leu a Bíblia toda, para quem ainda não tem o hábito de ler a Bíblia, eu recomendo sempre que comece pelos evangelhos. Eu recomendo sempre que comece pelos evangelhos. Sabe, o Antigo Testamento é maravilhoso, ele é muito bom, mas no Novo Testamento nós temos a história, as boas novas de salvação, nós temos o Evangelho, que são as boas novas de salvação. Então, se alguém vai começar a leitura da Bíblia, eu sempre recomendo, comece pelos Evangelhos, né? Aí você pode escolha João, escolha Mateus, escolha Marcos, escolha Lucas, escolha um, comece por ele, leia ele todo. Então, depois você leia todo o Novo Testamento, lembrando que ao ler Apocalipse, você vai ler, a primeira vez que você lê Apocalipse, você não vai entender, às vezes, nada. Dificilmente você vai entender alguma coisa. Por quê? Porque para a gente entender Apocalipse, nós temos que ler a Bíblia toda, porque Apocalipse traz revelações sobre toda a palavra. Então, é bom entender a Bíblia toda. Mas leia o Novo Testamento todo. E aí depois você começa a ler o Antigo Testamento. Sabe? Aí você fala, o Antigo Testamento eu vou começar onde? Vou começar no Gênesis? Pode começar no Gênesis. Mas um livro super interessante, que é gostoso de se ler, e você pode ler um capítulo por dia, o livro de Provérbios. Então, você lê esse livro de Provérbios, você começa a ler ali, e em seguida, então, você vai aprimorando e fazendo tudo isso. O momento da sua devocional é você quem tem que saber qual é o melhor momento e o melhor horário para você. Não fique preso, né? Muita gente fala, é de madrugada. Eu gosto de manhã, de madrugada. Outros gostam à noite, outros gostam no meio do dia. Irmãos, o horário, o momento é o que for o melhor para você. É aquele momento em que você se sente à vontade para fazê-lo. É aquele momento em que você tem para fazê-lo. Então, não se deixe levar por formas ou horários nesse sentido.
O importante é que você tenha este momento devocional, de leitura da palavra, de oração, de dedicação, de buscar ao Senhor, de derramar o seu coração, né? Esperando sempre e sabendo que Deus fala com você e que você pode falar com Ele. E em seguida, após isso, que você possa então seguir e continuar vivendo essa prática dia a dia, tempo a tempo. Então, queridos, essa é a nossa ideia. Esse deve ser o nosso padrão, é isso que nós devemos fazer. E não existe maturidade, amados, sem passarmos por isso. Não existe maturidade sem passarmos por isso, ok? Eu gostaria de estar encerrando nesse instante, abrindo para comentários, perguntas, ou se alguém quiser fazer algum acréscimo, e dizendo que no nosso próximo estudo que nós vamos fazer, nós vamos entrar exatamente falando sobre o assunto maturidade cristã, o que é ser criança espiritual, o que é ser uma pessoa madura, espiritualmente falando, biblicamente falando. Mas está aberto aí para comentários, para alguma pergunta, para algum acréscimo. Fique à vontade se alguém quiser fazê-lo agora. Como há um silêncio na congregação, né? Nós, se ninguém tem nenhuma pergunta, nenhum acréscimo, nós vamos orar nesse instante, orar por todos que estão aqui participando. E como eu falei, vamos estar orando também pela família da Natália, né? A sua prima faleceu hoje. Nós queremos orar pedindo o consolo de Deus.